Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do Dr. João Lopes Guimarães Júnior. Dr. João Lopes, como adiantei a Vossa Excelência, o doutor está aqui como testemunha. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Apenas por força de lei, que o doutor conhece, eu vou lhe advertir que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Conheço a lei. Dito isso, eu passo a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio para as perguntas. Bom dia, doutor João Lopes. Eu gostaria de começar perguntando, o senhor atuou como promotor de justiça em São Paulo, correto? Perfeito. O senhor, nessa função, o senhor teve alguma atuação em relação ao caso Bancop? Sim. Certo. Você quer que eu relate? Eu acho que podemos, na verdade, eu gostaria de saber se o senhor acompanhou o processo de transferência do edifício Mar Cantábrico à UAS. Quer dizer, isso foi acompanhado pelo Ministério Público? Não foi. Como é que foi a atuação do senhor em relação a isso, então? A história é um pouco longa. Havia um inquérito civil tramitando na promotoria do consumidor, que não estava aos meus cuidados, estava distribuído a um colega meu, que é o 6º promotor de justiça. Ele tomou 2 deliberações desse inquérito civil. Ele remeteu cópias à promotoria criminal por vislumbrar indícios de desvio de recursos da Bancop. Então, para apuração de eventual ilícito penal, uma vez que na promotoria do consumidor nós não tínhamos atribuição criminal, ele encaminhou essas cópias, essas peças para a promotoria criminal. E a segunda providência foi arquivar o inquérito civil, entendendo que o caso não reclamava a atuação do Ministério Público. Esse arquivamento, nos termos da lei, seguiu para o Conselho Superior do Ministério Público e essa decisão foi revertida. Então, o Conselho Superior do Ministério Público decidiu que deveria ser ajuizada uma ação civil pública contra a Bancop. Eu era o substituto automático desse meu colega, que havia proposto o arquivamento, e eu fui designado pelo Procurador-Geral para agir como longa-manos do Conselho para ajuizar a ação. Então, rigorosamente, eu não cheguei a presidir, em momento algum, esse inquérito civil. Quando eu recebi já com a incumbência de ajuizar essa ação civil pública por delegação do Conselho Superior. E, de fato, eu ajuizei essa ação civil pública a partir da decisão do Conselho, formulando os pedidos na ação civil pública que o Conselho Superior do Ministério Público entendeu por bem que fossem formulados. Perfeito. O promotor de justiça criminal que o senhor mencionou, quem era? Olha, eu não sei dizer, eu tenho a impressão que era o José Carlos Plá, mas eu não tenho certeza a quem foi distribuído, qual foi o critério de distribuição lá. Perfeito. Com relação a essa ação civil pública, qual foi o desfecho dela? Então, logo essa ação foi ajuizada no Fórum Civil Central de São Paulo, eu fui procurado por um advogado da Bancop, manifestando interesse em fazer um acordo. Na época, inclusive, como era um caso sujeito, que estava agindo por delegação, eu até consultei o Conselho do Ministério Público, para saber se eles autorizaram que fosse feito o acordo ou não, que eu tinha uma delegação para ajuizar a ação. E, de fato, eu ajuizei. Então, logo a ação foi ajuizada, o advogado da Bancop peticionou nos autos
propondo um acordo, quer dizer, manifestando a disposição de ser feito um acordo. Então, diante disso, nós fizemos uma petição conjunta pedindo a suspensão do trâmite da ação civil pública para que nós pudéssemos negociar um eventual acordo. E depois de muita negociação, se eu não me engano, isso já faz alguns anos, havia 6 pedidos formulados na ação civil pública. Esse acordo que nós finalizamos, ele abrangia apenas 5 dos pedidos. Um deles foi recusado pela Ré. Então, nós fizemos esse acordo foi homologado pelo juiz do processo e a ação civil pública foi extinta parcialmente em relação a esses pedidos. E ela teve prosseguimento com relação àquele pedido sobre o qual não houve acordo, não houve consenso. Mas qual foi o objeto do acordo? O objeto do inquérito civil era o atraso na entrega de imóveis em vários empreendimentos da Bancop. Existia uma alegação de vários cooperados de que havia uma inadimplência generalizada. O termo desse acordo judicial, ele é um documento público que está nos autos e que pode ser consultado. Eu digo isso porque a minha memória pode me falhar. Esse acordo foi feito acho que em 2008, eu posso não me recordar exatamente, mas eles eram voltados a dar algumas garantias e dar algumas publicidades para os cooperados. Eu lembro, por exemplo, que previa a obrigação da Bancop de abrir uma inscrição no Ministério da Fazenda, no CNPJ, para cada empreendimento distinto. Acho que contas bancárias também distintas, uma série de medidas visando dar mais transparência e mais publicidade na relação entre a cooperativa e os cooperados. Eu acho que havia uma cláusula que falava também de indenização dos cooperados que desistissem de continuar. E era basicamente isso. E o pedido sobre o qual não houve acordo era um pedido de indenização para os cooperados, pelos prejuízos decorrentes dos atrasos. Então, esse pedido ele continuou sob júdice na ação civil pública. Certo. E havia, enfim, era objeto desse acordo também a transferência do empreendimento Mar Cantábrico a terceiros? Não. Nenhum deles. Na verdade, havia, paralelamente a essa ação civil pública, havia dezenas de ações judiciais individuais ajuizadas por cooperados, sem intervenção do Ministério Público. O que a gente sabe, o que legitima a intervenção do Ministério Público é a relevância que é dada muitas vezes pelo número de vítimas no direito do consumidor. Então, nas ações individuais, que eram várias, não havia intervenção do Ministério Público, e havia também, paralelamente, ações coletivas. Essas ações, elas também sem intervenção do Ministério Público, elas foram ajuizadas por associações de cooperados de determinados empreendimentos. Quer dizer, esses cooperados vinculados ao mesmo empreendimento, eles se organizaram numa associação e ajuizaram ações coletivas. E esses acordos eles foram feitos paralelamente, sem a intervenção do Ministério Público, até porque são acordos de direitos privados e de interesses disponíveis. Então, eu não tive conhecimento de nenhum acordo pelos quais incorporadoras ou empreiteiras assumiriam os empreendimentos. Não tenho conhecimento e não tenho conhecimento também do teor dos respectivos contratos. Pelo seu relato,
da existência de várias ações, etc. Quer dizer, o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, então, de certa forma, fez diversas intervenções e se pronunciou sobre o assunto ali da Bancopp. Exato. Eu digo isso que eu pesquisei a jurisprudência na época. Na época as ações estavam todas ainda muito incipientes, havia poucas sentenças, inclusive, e poucos acórdãos. Mas o número de ações ajuizadas era significativo. Eu não sei dizer que percentual de cooperados ajuizou ação individual, mas havia, consultando na época os registros da distribuição do Tribunal de Justiça, a gente verificava que existiam algumas dezenas relativas a vários desenvolvimentos. Certo. E o acordo que o senhor propôs e que foi firmado, né, que buscava, como o senhor disse, dar mais transparência, enfim, várias medidas tendentes a melhorar a relação entre a cooperativa e os cooperados. Isso o senhor acompanhou? Esse acordo foi cumprido? Veja, várias das obrigações que foram assumidas nesse acordo, elas eram instantâneas, ou seja, a abertura dos registros no CNPJ é uma medida que era instantânea, a abertura das contas, na época eu creio que houve, até porque havia multas previstas, havia combinações no acordo, claro. E na época a cooperativa apresentava os comprovantes do cumprimento. Agora, acho que havia outras obrigações de ressarcir os cooperados desistentes. Eu não acompanhei até porque logo a seguir eu fui promovido e eu deixei de acompanhar essa ação. Certo. Então eu tenho um conhecimento muito profundo do desfecho desse acordo. Certo. Mas, de qualquer forma, o Ministério Público, representado pelo senhor ali naquele ato, entendeu que essas eram as providências necessárias para, regularizar ou tornar mais adequada a relação entre a cooperativa e os cooperados. Então, como eu disse, eu agi nesse processo por delegação. É o juiz aqui falando. Só uma questão, doutor, é o juiz aqui dizendo. Eu só pediria ao doutor para responder mais objetivamente as questões para a gente poder ganhar pois não. Mais brevemente, por gentileza. Desculpe interrompê-lo. Pois não. Então, eu me limitei a encaminhar para a Justiça os pedidos que o Conselho Superior do Ministério Público entendeu naquela ocasião como necessários e suficientes para a tutela dos cooperados. Entendi. Então, na verdade, esse acordo ele é fruto não só da convicção pessoal do senhor enquanto promotor de justiça, mas também foi debatido dentro da instituição, inclusive nos órgãos superiores do Ministério Público de São Paulo. Eu não diria da minha convicção, porque eu agi por delegação como longa-manos, mas eu acredito que foi a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, os pedidos foram formulados a partir da decisão do Conselho. Certo. O senhor não acompanhou a transferência de nenhum empreendimento da Bancopp para terceiros? Nem tive notícia de que houve boatos de que haveria, mas eu não acompanhei nenhum deles. Perfeito. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, agradeço as respostas do senhor.
Os defensores aqui em Curitiba, os demais, têm perguntas? Os defensores de São Paulo têm perguntas? Não. O Ministério Público tem perguntas? Sem perguntas. A sede de acusação tem perguntas? O juiz também não tem questões a serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do Dr. João Lopes Guimarães Júnior. Doutor,